boa tarde, boa noite, quase, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma live Subimos com Jesus. Desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. Boa tarde, Simone Ravaiani, seja bem-vinda. O pessoalzinho tá tudo voltando para casa agora, outros indo passear, né? Hoje uma emenda de feriado aqui em São Paulo. Em alguns cantinhos tá em trânsito, outro não. Hoje é dia 20 de junho de 2025. E aqui no meu reloginho tá marcando 23 graus. Seja bem-vinda, Michele, toda a família, Samuel, Clarinha, Isaac. Oh, glória a Deus. Olha o pessoal bonito chegando aí. Beijinhos pra você também, Simone Ravaiani. Glória a Deus. Tem gente ainda cansadinha do feriado. Ainda não recuperou todas as forças. Mas vamos que vamos, né, gente? A paz, Alzira. Seja bem-vinda. Já tô com saudade de um pessoal que tava comigo ontem, hein? Gente, a gente vicia em ficar juntos. Já dá vontade de estar junto de novo. A Stephanie chegando, minha lindinha. Deus te abençoe, querida. Você e Urizinho, que sejam alcançados por Deus agora. Aí, já tô sentindo falta desse pessoal lindo que tava comigo ontem. Nós cantamos muito, né, gente? Cantamos, oramos juntos, choramos juntos, sorrimos juntos. Tivemos ataque de riso juntos. Stephanie, Simone, depois que vocês saíram, nós fomos comer de novo lá dentro da cozinha. Fomos comer o sorvete que tinha esquecido. E tivemos bastante ataque de riso lá. Lógico, sempre no meio de preocupações, porque é o normal da vida, né? Paz, irmã Giovana. Deus abençoe você e a Lu. Sejam bem-vindas, queridas. A comunhão é muito boa mesmo. Isso é uma verdade, Samuel. Já só aproveitar que parou o trânsito aqui para colocar para o pessoal também lá no meu Facebook. Gente, a gente nem sabe o que falar, né? Depois do Senhor operar tanto na nossa vida. Porque a gente está acostumado que operar de Deus é só naquilo que a gente quer, né? A gente acha que Deus está operando quando as coisas acontecem do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente quer. Mas na verdade Deus trabalha em várias situações, não é? Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos fortalece, Ele nos proporciona situações diferenciadas para conhecermos cada dia mais a Ele, né? A Ele seja toda a honra, toda a glória, toda a majestade. A Ele seja dado todo o louvor, aleluia. E eu sei quanto Deus operou de ontem para hoje em meu coração, na minha vida, no ministério. E eu sei que nenhum ficou para fora. Eu tenho certeza que Deus, de alguma maneira, Ele está aí abraçando você, corrigindo, abençoando, prosperando, porque esse é o nosso Deus. Eu estou fazendo hoje a primeira live aqui dentro, né, gente? Na minha nave nova, como diz o Nivaldo, a minha nave nova. Então, eu sou muito grata ao Senhor por isso, sabe, gente? Eu sei que de mim mesma e das possibilidades que a gente como trabalhador e ser humano tem, não existiria. E eu sei que é o Senhor que em todo tempo coloca as mãos lindas dele. E quando o Senhor faz algo de bom na minha vida, gente, eu quero que Ele inunda a vida de todo mundo, sabe? Que todos recebam as mesmas bênçãos, a mesma unção, a mesma graça. Nadima, seja bem-vinda, Nadima. Eu até gostaria de contar do livramento da Nadima, que eu soube hoje. Muito, muito importante, gente. Nadima, coloca aí se eu posso contar do seu livramento. Boa tarde, Lu. Ontem a Lu não estava com a gente, mas nós não tiramos ela do coração, né, Lu?
Não porque ela não quisesse. Ela não foi praticamente convocada com os outros, né? E Deus sabe de tudo, né, Lu? Deus sabe de tudo. Hoje também já pude conversar com a Lu, ela tá abençoadinha. E glória a Deus por isso. Beijinho pras crianças. Aí chegando também o Bruninho. Paz, Bruno. Que Deus abençoe você, o Antônio, a sua esposa linda. A Dulce. Já tô com saudade de você, Dulce. Deus te abençoe, querida. Posso, Nadima? Que bom. Eu acabei até tendo um ataque de riso na história. Deixa a polícia passar, né? Vai, polícia. Eu acabei até tendo um ataque de riso quando a Nadima me contou, gente. Ela falou assim que ela tava descendo, na hora não, né? Depois. Ela tava descendo a escada rolante lá da... Eita, o negócio tá feio. A escada rolante lá do metrô do Capão, e um bêbado empurrou ela na escada rolante para baixo, disse que foi em cima dela até lá embaixo e ninguém conseguia parar a escada rolante, e ela que não tinha como levantar, as pessoas ajudando, bêbado em cima. Gente, eu já caí em escada rolante, eu caí de frente, né? E dói muito, cair em escada rolante dói demais. Imagine com uma pessoa disse que era enorme em cima dela. Gente, foi livramento, porque escada rolante enrosca a roupa, enrosca cabelo, a pessoa morre mesmo. E eu comecei a rir, falei, puxa, podia ser alguém cheiroso, né? Alguém que não tivesse bêbado, com todo respeito ao irmão Jaime. Mas ela passou 2 dias com dores, mas tá aí, viva para honra e glória do nome de Jesus. E, gente, parece pouco para os outros, mas não é pouco não. Ela não quis fazer o BO, tá falando que foi horrível. Imagino. A escada rolante, ela é dolorida, gente, é muito dolorida. Se alguém já caiu, sabe como é. Você rala mesmo só de encostar. Imagine com um marmanjo enorme em cima, que susto, que dor, né? Que desespero que deve ter passado. Você vê, gente, quem guarda é o Senhor, né? Quem guarda é o Senhor. Nadima não machucou nada, só vi um com a unha suja na escada rolante. Nossa, imagino, não? Que medo, que nojo, que paura. É verdade, Simone. Seja bem-vinda aí também, o Augusto. E enquanto a gente está numa luta, todos nós estamos passando por situações assim assustadoras. E aí a gente percebe como a vida, ela é singela, gente. E nós achamos que tem todo o tempo do mundo para brigar, tem todo o tempo do mundo para conquistar, que a vida é comprida, eu tenho que alcançar isso, alcançar aquilo. Gente, a gente tem que estar bem com Deus. E a gente tem que estar bem com Deus, coração quebrantado, arrependido, tentando melhorar com o Senhor a cada dia mais. E por quê, gente? Porque a vida é isso, ó, tá numa escada rolante descendo de boa e de repente a pessoa tá lá, né, podendo estar morta. É a vida, gente. É a vida e a morte. Eu tô um pouquinho abatidinha, gente, porque eu peguei uma gripinha de ontem pra hoje. Acho que o meu imunológico deu uma baixada, né? A gente passa por problemas emocionais, o imunológico às vezes não aguenta, mas estamos aí firme e forte. A Lu tá falando aqui no Capão para descer. Espero todo mundo descer. Conforme o horário, se esperar todo mundo, não dá tempo, né, de chegar em lugar nenhum, mas é desesperador. Desesperador, mas como a Nadima tá escrevendo, Deus é maravilhoso. Maravilhoso, Deus é lindo. E amanhã nós vamos estar começando uma jornada lá na igreja, como ter uma jornada com Deus, né? Tanto para os novos convertidos, como para nós que já estamos na jornada. O perigo é o mesmo, né? O novo convertido, porque ele ainda não conhece muito da Bíblia, muitas vezes, na maioria das vezes, e ele fica um pouquinho vulnerável à opinião de pessoas, né? Ai, Deus gosta desse jeito, Deus quer desse jeito, não, isso é errado, isso é certo.
Então, para o novo convertido é muito perigoso só esse ponto, porque a fé do novo convertido é linda. A pessoa deixa tudo para começar a servir a Jesus, gente. É muito forte, é muito lindo, é muito tremendo. E nós, os antigos, vamos ficando também tão massacrados, tão maltratados, tão judiados pela lida, né? Tão com a sobrevivência à flor da pele, que também a gente pode acabar esfriando em algum momento da jornada e mudando um pouquinho o sentido do rumo da gente, né? Vai entrando naquele agito da cobrança, a cobrança dos outros, a cobrança da gente mesmo, e vai esquecendo, né, a essência da Bíblia. E hoje eu estava assim meditando no Senhor Jesus. Gente, o Senhor Jesus, muitas pessoas vão falar assim, tem coisas que tá errada. Não, gente, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. É que a gente tá com tal do politicamente correto tão forte dentro da gente, a gente tá com o politicamente correto tão infiltrado dentro de nós, que nós estamos esquecendo das Sagradas Escrituras, né? E nas Sagradas Escrituras, queridos, se você observar, se você é cristão, você vai querer observar quem? Jesus. E Jesus, ele era de uma autoridade incrível. Então hoje eu estava meditando em Jesus, em vários pontos. Por exemplo, quando aqueles homens lá que pegaram aquela mulher em adultério, eles foram falar com Jesus, Jesus fez quase um pouco caso, né, gente? Ele não erguia a cabeça. Eu não creio que foi um pouco caso, mas é aquilo, né? Ele conhecendo o coração das pessoas, sabendo avaliar um ser humano do outro, ele não olhou aquela mulher pelo pecado dela e aquelas pessoas que se achavam justas pelo que eles achavam que era justiça, né? Então o que é interessante aí, Jesus, ele fica com a cabeça baixada e ele já vai direto, né? Ele não fica com aquele discurso que eu e você ficamos. Não, porque não é desse jeito, amor, não é desse jeito, querida, não é assim. E a gente fica com aquele discurso bonito, né, que não leva em nada. Jesus não, ele já foi direto, ele falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vamos traduzir? Vocês são tudo pecadores, e se tiver que acusar ela, vocês vão ter que se autoacusar primeiro. Incrível. Jesus é de uma realidade maravilhosa, né? Eu sei que muitas pessoas se apegam àquela passagem que Jesus entra no templo, ele vai entrando pelo pátio do templo, e ele enxerga ali pessoas transformando aquele lugar que era sagrado em lugar de vender pombos, vender mercadorias. E você sabe que aonde há o comércio, há mentira, há ganância, né? O comércio, ele é envolvido por mentiras, ganância, desculpa, mas né? Balanças enganosas e outra, ainda que não fosse, e era um lugar sagrado. E Jesus ficou indignado e cumpriu uma palavra, né? Que ele defenderia a sua casa, a casa do Pai. E ele pega ali, faz na hora um cordão ali e começa a derrubar tudo. Jesus não falou, com licença, aqui não pode colocar a sua barraquinha, tá? Aqui não põe barraquinha. Aqui não é lugar de vender o pombinho, as suas especiarias. Não, Jesus, ele simplesmente já foi derrubando tudo. Politicamente correto, zero, né, gente? Nada. E eu continuei lembrando de várias passagens de Jesus, né? Quando aquela mulher que estava com fluxo de sangue tocou Jesus, ele não ficou com delicadeza, ele falou, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Ele não ficou falando assim, uma pessoa passou aqui, eu senti a vibração dela, saiu virtude de mim. E depois ele continua o trabalho. Outra ocasião, aquela mulher que chega até Jesus para a filha dela ser liberta. Jesus falou assim que o pão era só para os filhos e não para os cachorros. Jesus chama ela de cão, gente, de cão. E ela estava precisando, né? Quem está precisando se humilha. O que é quem é quebrantado de coração também, né?
E ela falou: Senhor, até os cães comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Gente, nós estamos precisando ler e relembrar a Bíblia, né? Porque a gente sente, assim, que tá fora da casinha, enquanto nós estamos vivenciando a palavra, né? A palavra de Deus. Por quantas vezes tanto João Batista quanto Jesus chamou as pessoas de raça de víbora, de sepulcro caiado, que era bonito por fora, mármore, mas cheio de ossos podres por dentro. Ai, gente. Jesus mandou Pedro, o querido dele, que falou assim, que ele não ia deixar Jesus padecer. Ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Vai a gente falar para trás de mim, Satanás, para uma pessoa que está ali do lado e fica num momento de enlucidez, de demônio, né? Jesus falou bem: para trás de mim, Satanás. Outra ocasião, estava lá o povo religioso, o qual Jesus fazia parte da religião, e Jesus cura alguém, né? E eles falam que Jesus curou com o dedo de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus fala bem claro: vós sois mentirosos, porque vós sois filhos do diabo. Ah, gente, que evangelho nós estamos vivenciando, né? Que evangelho é esse? A Bíblia inteira, eu estou falando em Jesus porque ele é o centro, tanto da Bíblia quanto da nossa vida e da nossa religião. Mas veja como Jesus, ele foi direto, mas ao mesmo tempo, ele tinha compaixão. Jesus tinha compaixão das multidões, né? Ele falava para os discípulos não ficarem presos no fermento dos fariseus, ou seja, as doutrinas das religiões da época. Não fiquem presos no fermento. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Tome cuidado, né, das doutrinas desses homens religiosos. E eles estavam preocupados com um pedaço de pão. E Jesus estava olhando além do pão físico. Esse é o nosso Senhor. Mas ao mesmo tempo ele passava pelas multidões e sentia profunda compaixão. Era como ovelhas sem pastor para Jesus, né? Era como filhos sem pai. E Jesus ia passando, ia curando as multidões, ia libertando e pregando o evangelho do reino. Gente, é maravilhoso. As Sagradas Escrituras é linda. Amo as passagens do apóstolo Paulo. Mas ele era seguidor de Jesus. E que tal a gente ser seguidor de Jesus, né? Seguidor de Jesus é maravilhoso, gente. E a Bíblia é incrível, que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas ela tem uma linguagem diferenciada a cada pedaço, por época, por escritor. Cada um escrevia na sua linguagem, pela sua visão. Mas é interessantíssimo, gente. Nos 4 evangelhos, nós podemos ver a personalidade de Jesus ali. Uma vez até indico, é um livro do Augusto Cury, na minha juventude eu li já, e ali chamou muita atenção o Jesus que eu não conhecia. Porque o Augusto Cury era já um psicólogo, né, se eu não me engano, um neurocientista, agora não sei, escritor, e ele era um ateu. E é lindo que ele começa a estudar Jesus pela visão da psicologia, né? E quando ele foi estudando Jesus na Bíblia, ele se apaixonou por Jesus. Ele viu que aquele Jesus ele não conhecia. Ai, que interessante. E ele descreve de uma maneira muito gostosa de ver Jesus. E eu lembro bem na época que tinha uma ovelha na igreja, alguém que tinha sido curado, que não andava, não falava e foi curado. Pela oração da pastora Clau, a minha, dos obreiros. E eu lembro bem que eu emprestei o livro, porque tudo que é ouro que você tem, você quer passar adiante, né? E aquela pessoa ficou tão revoltada, falou que era blasfêmia, que não era daquele jeito.
Mas até hoje eu vejo Jesus desse jeito. É incrível estudar a personalidade de Jesus. Por quantas vezes Jesus se isolou, né? Ele foi orar sozinho, às vezes com alguns discípulos, às vezes sozinho, para poder ter uma intimidade com o Pai, nos ensinando a ter uma intimidade com o Pai. Eu sei que Jesus a gente busca em todo lugar a presença do Pai através de Jesus, mas gente, é bem diferenciado quando nós separamos um tempo, um momento, um lugar para podermos falar com Ele. É um diferencial. A personalidade de Jesus, gente, ela é incrível, porque ao mesmo tempo que ele se cala, as obras dele falam por ele. O olhar dele, descrito, né? Que não tinha formosura, não tinha parecer nem formosura na hora da sua morte, mas no entanto ele mostra uma força, um equilíbrio emocional, porque gente, você já teve uma hemorragia? As mulheres geralmente já. Você já teve uma perda de sangue? Você já apanhou muito? Então, já teve fraqueza física? A gente perde o raciocínio, não é? A gente vai ficando com as pernas bambas, o raciocínio vai indo embora, vai perdendo a noção, vai perdendo a clareza mental. E Jesus, naquele momento que ele estava sendo condenado injustamente, perdendo sangue, esbofeteado, furado, com uma coroa de espinhos dentro dele, o que Jesus fez continuou com equilíbrio, gente. E mesmo com dor, mesmo com angústia, mesmo sofrendo, mesmo fisicamente padecendo, que Jesus fez, ele continuou sendo o mesmo. Incrível, imutável. Ainda preocupado com as pessoas ao redor. Preocupado com quem na cruz? Com aquele ladrão que pediu para que lembrasse dele quando chegasse no reino. Preocupado com a mãezinha dele que estava ao pé da cruz, quem iria cuidar dela? A personalidade de Jesus é incrível, né? Ele falou toda a verdade que tinha que falar, mas na hora que ele foi para a cruz mesmo, ele só falou poucas palavras, e entre elas uma que chama muita atenção: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Não era mais hora de brigar com os seres humanos. Lá embaixo tinha lá embaixo da cruz, né? Em volta da cruz tinha quem? Os soldados romanos, o povo gritando, as pessoas falando, tu não curou a muitos, cura-te a ti mesmo, né? Médico, cura-te a ti mesmo, né? Eles iam falando dessa maneira para Jesus. E eles falavam também, se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Então, aí a gente percebe o quê? Que Jesus viu que aquele momento não era mais um momento de discutir com aqueles que estavam contra ele. Ele saiu dessa altura espiritual, intelectual, física, para ele falar direto com o Pai. Ai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita como tu queres. Então ele passou a conversar com quem? Dali em diante? Com o Pai. E ele termina falando: está consumado, está terminado, está já feito, né, todo o contrato. Pronto, né? E aí a gente percebe que muito da natureza de Cristo, ela já está na maioria de nós. Alguns sabem administrar isso, outros ainda não. Mas ela está ali. A partir do momento que nós nascemos da água e do Espírito, essa personalidade de Jesus está em nós. Nada de fingimento, gente. Nada de falsidade. O inimigo nos empurra a termos uma personalidade o quê? Falsa, fingida, uma personalidade politicamente correta. E com Cristo a gente aprende a lutar na hora certa, a gente aprende a amar no meio do desespero,
a gente aprende a lutar e também a se calar. É lindo. A presença de Jesus é linda. E nas multiformas dele, a presença de Deus, nas multiformas. E é isso, gente. Nesse feriado, essa emenda de feriado hoje, eu quero desejar a todos vocês, nesse final de sexta-feira, que ainda seu final de sexta-feira seja agradável no Senhor, seja com paz. Eu sei que cada casa tem pessoas diferentes, apesar de muitas vezes ser do mesmo sangue, mas entre nós, né, gente, as personalidades são tão diferentes, as interpretações de vida são tão diferentes, as pessoas interpretam tão diferente cada situação, cada trauma. E só Deus para dar forças para uma mãe, para um pai, para uma esposa, gente, para um esposo, saber lidar com a situação. O que eu vejo? Que as esposas, hoje elas têm que ser fenomenal. Você, mulher, tem que ser de uma capacidade extraordinária, porque hoje em dia nós estamos tão em baixa, né, mulheres? Perdeu tanto valor. Tem tanta mulher dando sopa por aí, que a mulher hoje, íntegra, ela tem que se humilhar tanto para levar um lar, gente. Se humilhar tanto. Ela ganha o pão, ela constrói, ela cozinha, ela cuida de filhos, ela administra, mas mesmo assim é olhada como, na maioria das vezes, como um nada, como algo substituível. Admiro homens como Reinaldo, que dá tanto valor à esposa, o Sá, que hoje sabe dar um valor incrível. É muito lindo, não vamos perder isso. E entre outros, né? Mas que difícil, gente, para uma mulher de Deus hoje, porque tem tantas quengas pronta para assumir o lugar, né? Mas que o Senhor dê forças para todas essas guerreiras, sabedoria. E lembre-se, meninas, vocês não precisam se submeter aos demônios, não. Deus te deu autoridade para levar o teu lar, para manter a tua casa diante da presença de Deus. Marido não é filho e vice-versa, esposa não é filha, mas marido não é filho, tá, gente? Não importa a idade que ele tenha, marido não é filho, ele é marido. E tá tão invertido na sociedade que o homem só é homem quando é para mandar, para maltratar, para comandar, mas nunca para escutar a outra metade. Gente, que o Senhor dê forças para essas mulheres lindas, abençoadas. Que o Senhor continue mantendo vocês firmes e fortes na fé, na perseverança de Cristo, se mantendo cada dia mais abençoadas. Não importa o passado que vocês tiveram, viu, meninas? Porque a partir do momento que vocês aceitaram Jesus e têm andado segundo a palavra dele, que vocês se arrependeram, vocês já são santificadas, purificadas, e diante de Deus o seu valor, você que mudou de vida, de direção para viver Jesus, você tem um valor enorme. Ontem eu falei para uma ovelhinha linda que eu tenho, que Deus me permitiu ter, né, que é dele. E ela é purinha. Eu só falei assim: menina, você tem uma autoridade no mundo espiritual com a tua pureza, que muita gente não tem. Que o mundo espiritual tem autoridades. E você também, mulher casada, você não é porque é casada virou objeto, não, viu? Você não é objeto. Você é uma rainha. Você é uma bênção no teu lar. Você é a mantenedora desse lar existindo. E você é um homem de Deus, que é de Deus sóbrio. Você não é de leve trás, você não é amaldiçoador. Você é um homem sóbrio. Evita todo mal. Que Deus te dê forças para não mudar essa personalidade que Deus implantou no teu coração. Que Deus te dê forças. Que Ele te mantenha
que Ele te sustente. E é isso aí, gente. Amanhã estarei esperando por vocês. Nós vamos combater o mal. Nós vamos proclamar a nossa jornada diante do Senhor. Nós vamos colocar vitalidade na nossa igrejinha linda. Nossa pretensão não é ficar enorme. A nossa pretensão é ganhar almas. E o Senhor está sustentando esse bando de gente que gosta de ganhar almas. E eu estou muito feliz por isso. E eu amo todos vocês. Obrigada a todos que me abençoaram, que acabei de ler aí. Amo vocês. Espero que tenhamos uma longa jornada junto nessa terra e juntinho com Deus. Fiquem na santa e bendita paz, tá? E o Senhor possa sustentá-los na mais profunda unção e graça. Gente, é isso aí. Um beijo no coração de todos e obrigada por estarem comigo mais essa vez, por esse respeito, por esse amor, por essa vontade de ver o meu ministério vencendo. Que cada um que apoia o meu ministério, que o Senhor possa apoiá-los de maneira sobrenatural. Amo vocês em Cristo Jesus. E Lúcia, já prepara um louvor bonito que eu quero ouvir você cantando amanhã, tá bom? A Lisa tocando, você cantando, pra honra e glória de Jesus. E a minha turminha aqui louva a Deus comigo também, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na santa paz. Amo vocês.